Na sua jornada, teve algum acolhido, alguma situação assim que você pode ter se envolvido pessoalmente com a causa da pessoa e houve alguma decepção assim, que você falou, poxa, esse caso em específico aqui eu dava tudo, eu apostava e pô, uma questão de recaída, ou até uma questão de retornar ao sistema prisional, eu poderia ter feito algo a mais. Tem algum caso assim que você gostaria de compartilhar? Tem vários, tem alguns casos. Mas o que mais marcou assim? O que mais, o que mais marcou E foi eu vou emendar um negativo e um positivo para a é, gente equilibrar a balança. é, o que mais marcou, né? Eu lembrei aqui de uma experiência que eu tive em uma audiência com a doutora Leila, Uhum. que alguém foi apresentar dois casos que passou no Fantástico. Um caso negativo, de uma pessoa que o juiz liberou e ele regrediu, e principalmente no crime sexual. Uhum. Uhum. E a outra que ele não mostrou, ela falou: você deveria ter mostrado a outra, não a negativa. E o outro congrega comigo, Uhum. é o pastor Maurício, passou no Fantástico. Ele levou 14 tiros, uma Uau. facãozada no pescoço, caiu de um prédio dos 2 andares, Que isso? capotou um carro. Alguém diz: é gato? Sete vidas? Ele diz: é gato? Não. É alguém que Deus tinha um propósito. Foi preso. E lá ele perdeu os vínculos familiares e começou a mandar carta para a defensoria. Congrega comigo, é pastor da minha igreja. Uhum. Lá na defensoria, uma funcionária impactou, foi tocada pela as cartas dele, e começou a ver o caso dele e começou a compartilhar. Essa funcionária foi até ele, falou: você é inteligente, por que você não volta a estudar? Incentivou ele fez o Enem dentro do presídio, entrou na faculdade de Direito, hoje é estagiário e casou com essa funcionária. Uhum. Congrega comigo lá na igreja. Então são Uhum. casos de mudanças. é, Tem um que nós evangelizamos no Presídio Federal e hoje é um testemunho de que não tem ninguém irrecuperável. Uhum. Tem alguns casos, né, que a pessoa se investe, acredita e daqui a pouco ele regride, né? Uhum. Mas graças a Deus que todos que nós ajudamos e não soube valorizar que está preso. Uhum. Voltou preso de novo. E aí tem a oportunidade de mais uma vez nos ouvir, mais uma vez escutar o evangelho. Uhum. Deus nunca vai desistir de ninguém. E eu digo que enquanto há vida, há esperança. Uhum. Enquanto há vida, há esperança. Deixa eu te perguntar, você já está há 30 anos, né, com esse ministério? 30 anos. No começo você falou que era alguém que tinha dúvidas, que precisou de uma confirmação de Deus, que não sabia o que fazer. E hoje, depois de 30 anos, você tem toda essa caminhada, esses testemunhos, os milagres, a cooperação de Deus. E da mesma forma, tem muita gente que vai estar ouvindo esse podcast e lá no coração dele tem algo queimando, falando: poxa, Deus está me encaminhando, está mexendo comigo, está me provocando para fazer algo. Só que algo que de repente ele olha lá e é difícil, é complicado, que não sabe como, que não tem ideia. O que você faria para essas pessoas que o Espírito Santo está provocando para começar algo e de repente eles estão cheios de medos, de temores, de dúvidas, sem saber o que fazer? O conselho que eu dou para esse irmão, para essa irmã, é que ele não duvide, ele acredite, ele obedeça a voz do Espírito Santo. Uhum. Nós fomos o mês passado lá para a Bolívia, Deus cumpriu a promessa e nós saímos daqui e nós saímos com um propósito, nós vamos entrar no presídio. Quando chegou lá na porta do presídio, os pastores de lá disseram que estava tudo certo e alguém disse: ó, lá vocês só vão entrar com dinheiro, porque lá é um país que as pessoas elas aceitam suborno, tudo é suborno. E Aham. nós falamos: nós vamos entrar e não vamos pagar não. Chegamos 9 horas, quando foi meio-dia,
eu vi uma pessoa, um preso me olhando. E eu olhei na parede e estava lá escrito Hebreus 13:3, em espanhol, mas eu identifiquei, não sei ler, mas eu identifiquei. Ele olhou para mim e disse: Você acredita que Deus já preparou tudo? Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele aceitou Jesus. Amém. Aquele preso foi lá dentro, falou com o assistente social e ele nos colocou para dentro. 200 presos aceitaram Jesus naquele dia. Aleluia. Amém. Outro Amém, dia eu falei: Eu não vou não. Estou sem dinheiro, Senhor. Estou com pouco combustível. Deus disse: Vai e não desobedeça. Quando eu cheguei na porta do presídio, eu encontrei um amigo meu que ele disse assim: E aí, pastor Fernando, tudo bom? Tudo bom? E a gasolina? Eu disse: Não, tá tudo bem, que o crente não fala, não dá, não fala derrota, só dá testemunho, né? Aham. Tá tudo bem, ele disse: Tá tudo bem, nada. Toma aqui para tu colocar gasolina. Naquela Uau. hora o Espírito Santo falou assim: Se tu não tivesse vindo, tu não teria vivido a minha providência. Uhum. Então, o que eu digo para esse irmão? Acredite, não olhe para as dificuldades. Deus vai suprir. O maior interessado pela obra de Deus é o próprio Deus. Amém. Se ele te chamou, ele vai usar quem menos você espera. Testemunho quentinho. Ontem eu preguei lá no CDP, 2 Reis, capítulo 7, quando Deus usou o profeta dizendo: Deus vai entrar com providência. A cidade estava cercada, não tinha comida. Aí o capitão disse: ainda que Deus abra a janela do céu, não tem como. O profeta disse: você vai ver, mas não vai usufruir. Deus vai usar 4 leprosos. Eu preguei isso de manhã. Quando Uhum. foi à tarde, o policial me liga e diz: pastor, tem umas roupas aqui na Papuda. Aleluia. Vem buscar aqui Amém. para doar lá para a casa de recuperação. Quem foi buscar? O Eric, ex-presidiário, que hoje é um empresário, falou: pastor, eu vou buscar roupa. E nós pegamos as roupas, tá frio, né? Uhum. Sim. Muitas mantas, muita roupa eu levei para casa de recuperação. Amém. Deus usou quem? Os leprosos. Uhum. Deus tira da onde você menos imagina para te dar vitória. Então, faça a obra de Deus e você vai contar milagres. Uhum. Sendo alguém que se posicionou no chamado que lhe foi dado, novas vestes foram acrescentadas, a sandália do ID Uhum. foi dada também. Se você pudesse voltar no tempo e olhar para aquele Fernando lá do passado, que estava lá na rodoviária, o que que você diria pro Fernando sobre o futuro que espera? Eu diria para o Fernando que Deus, ele é sobrenatural. Deus é sobrenatural. Eu chorei lá quando eu estava indo para o presídio, eu lembrei lá da rodoviária. Uhum. Nunca que eu ia imaginar que eu ia no presídio na Bolívia. Alguém que vivia na rodoviária, tomando banho nos safaris da torre de televisão, cheirando cola, muitas vezes, para sobreviver no frio. Que dizia para mim mesmo: eu nasci para sofrer. Nem a minha Sim. família se importa comigo. Mas tinha um Deus que era poderoso para fazer o impossível. Amém. Eu ia dizer para o Fernando: Deus, ele é sobrenatural. Não há nada que Deus não possa fazer. Acredite nos seus sonhos, porque os sonhos, ele se tornarão realidade na vida daqueles que Deus tem um chamado. Não é porque merece, não é porque faz por merecer, Sim. é a graça de Deus. Uhum. É uma graça que é um favor imerecido. Uhum. Eu digo que é o que ele fez na minha vida, é o que ele fez na vida de Mefibosete. Muita gente prega, Lodebar nunca mais. Aí eu digo, Lodebar sim, porque é muito fácil eu sair de Lodebar e nunca mais voltar lá. Uhum. Mas eu quero voltar lá em Lodebar e dizer: ó, eu estava aqui, Uhum. estou lá no palácio, mas eu não Amém. esqueci de onde eu saí. Uhum.
Na Bíblia fala sobre o profeta Jeremias, ele é até chamado pelos teólogos como o profeta chorão, né? E numa das passagens dele, ele fala o seguinte, que uma vez ele estava cercado de tanta tribulação que ele, no coração dele, ele decidiu o seguinte: não vou mais falar nesse nome. Mas ele disse que dentro do coração dele um fogo queimava e que ele não podia resistir a esse fogo dentro dele, né? E aí ele teve que voltar a falar o nome. Então eu queria aproveitar essa passagem para te perguntar o seguinte, né? Mesmo com todos esses testemunhos, essas ações, já teve momentos que você pensou em parar, em desistir, em não mais mexer com isso, em pular fora? E que o que aconteceu? Vou contar essa experiência, né? Que nem tudo é flores, tem os espinhos. Um dia eu saí e fui numa unidade. Chegou lá, acontecia algo que não entendi. Passei 5 vezes no scanner. Naquela época era dia de visita. Uhum. E aí eu fiquei calado, eu queria, né? Mas eu lembrei que Paulo, ele, quando estava apanhando, ele não falou nada. Uhum. E aí falava, entra, abaixa. E aí me levaram para uma sala, eu fiquei de 9 horas até meio-dia. E eu falei, meu Deus, que luta, que constrangimento. Vou desistir disso aqui. E aí, quando deu meio-dia, me liberaram. E aí eu fui para casa, falei, não vou voltar mais não. Só que quando foi na outra semana, esse sentimento que Jeremias Uhum. sentiu me impulsionou. 15 dias eu voltei para o presídio, naquela mesma unidade. E aí eu entendi o porquê que eu tinha passado aquilo. Eu encontrei um rapaz que era um desafeto meu na infância. Esse rapaz, ele morreu dentro do presídio, ele pegou AIDS, ele estava condenado a 40 anos. Naquele dia que eu voltei, eu encontrei ele, porque eu tinha vontade de encontrar ele, já Uhum. tinha 20 anos. Eu encontrei ele e perguntou, você que é o Fernando? Eu disse, sou o Fernando. Você que é o Fernando? Eu disse, sou o Fernando. Aí ele chamava os outros presos, esse aqui, ó, se um dia eu for crente, eu quero ser crente igual a ele. Se Jesus não me curar da AIDS, e se ele não me tirar daqui, eu quero ser crente como ele. E eu comecei a chorar e eu entendi por que eu tinha passado aquela dificuldade, Uhum. aquela humilhação. Uhum. Tudo tem um propósito. Uhum. Até as lutas, até as dificuldades que nós enfrentamos e humilhações que passamos na obra do Senhor. É porque Deus quer que nós avançamos. Talvez aquilo ali é para Deus testar o que está no nosso coração. Uhum. Se nós acreditamos mesmo no propósito de Deus ou não. Eu passei aquela humilhação que eu disse para mim mesmo. Não vou, estou cansado. É muita luta, muito sofrimento, muita prova, dificuldade. Se faz igual Paulo, muitas vezes você milita a sua própria guerra. Uhum. Aham. A própria guerra você milita. Mas tudo tem uma recompensa. Uhum. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele nos recompensa. Amém. Amém. E, pastor, se tem alguém que está assistindo a gente agora e se sensibilizou com a causa, quer colaborar de alguma maneira, seja financeiramente ou com alguma doação, ou se voluntariando para a causa, quais são os canais aí de comunicação? Como que essa pessoa pode acenar para vocês? Nós temos o Acreditar Transformando Vidas, está lá na internet, no Google, no site. Só Uhum. entrar e pedir para entrar em contato com a gente, né? Até a Tem lá questão as informações de contato, a gente vai tem. deixar aqui no vídeo também, aqui embaixo, pessoal. Então, se você que está assistindo aí, de alguma maneira, busca engajar, ajudar, colaborar, doar,
ou até mesmo deixar uma mensagem aí de apoio para eles, a gente vai deixar os canais de comunicação aqui abaixo do vídeo. E tem alguma necessidade urgente, assim, que o local está passando hoje? Não, lá na nossa instituição, assim, é alimentação, né? Sim. Que lá são 60 pessoas, café da manhã, almoço. Normalmente nós fazemos a campanha de arroz, né? Uhum. Que eles comem, eles se alimentam bem. Come bem. É. Então, sim, se Deus tocar no coração, nós não limitamos, né, o toque do Espírito Santo, é o que Deus tocar. Sim. Né? Deus Frio também, né? Que tá chegando aí agora. até que, sim, nós conseguimos essa doação lá do Que veio presídio, essa semana, né? foi muita coisa, então eles Amém. estão supridos nessa questão do frio, né? Então, assim, arroz, mistura, o que Deus tocar no seu coração. Queria até aproveitar e agradecer a Sociedade Bíblica do Brasil, Uhum. que muita dificuldade nós tínhamos de levar a Bíblia. Sociedade Bíblica do Brasil hoje é o nosso parceiro, nós estamos conseguindo levar a joia. Bíblia. Eles fizeram uma Bíblia específica só para os presos. Então a Sociedade Bíblica, ela hoje é um parceiro do projeto, né? Tem doado Bíblia, e graças a Deus, Deus ele tem usado, né, a Sociedade Bíblica para levar a palavra de Deus para os presos. Amém. Amém. Para mim encerrar as minhas perguntas, eu só queria tocar no seguinte. Você falou que hoje em dia o crime, a propaganda do crime, traz um certo fascínio para muitos adolescentes e jovens, um engano, né, de olhar para essa vida e falar, eu vou ostentar, eu vou ter poder, e tá no começo. O que falar para esses jovens que olham com um certo fascínio para essa caminhada? É o que nós falamos, que nós fazemos um trabalho socioeducativo também, um provisório, que fica até 90 dias, e no NIRI, que é no Recanto AM, que eles ficam de 18 a 21. Nós falamos abertamente. O que nós falamos para ele? Que quem envolve em facção é ser palhaço na mão do diabo, baseado em Sansão. Sansão, ele era uma liderança, tinha Sim. força, tinha poder. Enquanto ele estava servindo a Deus, o nome do Senhor estava sendo glorificado. Quando ele desviou do propósito, ele virou palhaço na mão dos filisteus. Perdeu a visão e começou a andar em círculo. Assim é todos aqueles que envolvem facção. Quer viver uma vida tranquila, em paz? Tiago vai dizer assim, aonde há espírito faccioso, há perturbação e toda espécie de males. Então, onde há facção, quer envolver em facção, se nós puder convencer que não, nós vamos convencer. Mas se quiser, perturbação e toda espécie de males. Mas aquele que quer viver com a sabedoria de Deus vai viver uma vida pacífica, tranquila e frutos de alegria. Amém. É o que nós falamos para os jovens. Não envolve facção. Os faccionados estão lá no P0, sozinho na cela. Os faccionados estão lá no presídio federal, que não vão sair. Condenado 90, 50, 30, não vão sair. Então, quer viver a liberdade? Sirva a Deus, vai viver a sua vida e não envolva facção. Amém. A minha última pergunta aqui, para encerrar já o episódio, e é entender se o pastor já entende que o que foi construído até hoje já é o seu legado, ou se tem algo a mais para ser construído. Qual o legado que você gostaria de deixar? Vou contar uma experiência, muita experiência. Fui no gabinete de um certo parlamentar e fui falar do projeto. Quando eu falei de presídio, eu falei, ei, pastor, não fala, isso aí não dá voto para ninguém, não. Você acha que os pastores, ele falou, né? Você acha que os pastores lá dessa sua igreja estão preocupados com presídio? Estão preocupados com criança, estão preocupados com velhos, que são importantes, né? Aí o rapaz que foi comigo ficou todo constrangido. Eu falei, não, o senhor está certo, o senhor está certo. Mas sabe por que eu faço esse trabalho? Aí eu disse para ele, eu tenho 2 netos.
E quando eu falecer, eu partir antes dele, se Jesus não voltar, se alguém perguntar para ele, ele vai falar: o seu vô conseguiu ajudar a sociedade, o Brasil. Amém. Como? Amém. Ele recuperou alguns presos que poderiam continuar no crime, mas hoje estão com a vida mudada. Ele ajudou a sociedade. E aí eu vi o depoimento, a entrevista do doutor secretário do Senapem, e diz, sem ser pragmático, nosso trabalho dentro do sistema prisional é manter a segurança, mas se nós conseguir ressocializar, nós deixamos um legado. Amém. Amém. Todos aqueles que assistem o nosso canal Tá Pago, Deus tem nos dado graça para trazer um conteúdo de qualidade, testemunhos fortes, maravilhosos. E nós queremos que esse conteúdo possa alcançar muita gente. É verdade. Então, novamente eu falo, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal para nos ajudar a espalhar tudo isso que Deus tem feito, né, Aleluia. por meio do seu reino. É isso aí, Carlos. O Tapago, ele nasce de uma ideia aqui de dois irmãos em tentar levar a palavra, o testemunho, através de temas, né, onde a gente vê a graça do Senhor sendo derramada. Então, agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado nessa jornada. O próximo episódio ainda não está definido, a gente está buscando aí um grupo de uma expressão relevante, mas tá difícil o contato com eles, mas ficamos abertos também a sugestões. Pode deixar aqui nos comentários algum tema, algo em específico que vocês gostariam de estar acompanhando aqui no próximo episódio, né? A gente tenta se organizar para isso. Sim. Agradecer aqui a presença do pastor Fernando, mandar um abraço para toda a equipe lá. Logo a nossa igreja estará fazendo uma visita lá para fazer uma dinâmica, enfim, porque a gente se sentiu muito acolhido e ficou com esse desejo de voltar lá para algo mais elaborado. Obrigado pela receptividade, pelo almoço, pela experiência. Posso dizer pessoalmente que fui edificado e minha fé foi engrandecida ali com todo o mover do Senhor ali no espaço de vocês. Deixar o espaço aqui para você também agradecer. Você pode usar aquela câmera ali para falar diretamente com o Amém. pessoal. Amém. Queria agradecer, né, a vocês pela oportunidade. Tenho certeza que vai alcançar muita gente. Queria agradecer primeiramente a Deus, né, pela Amém. oportunidade que Deus está dando, e dizer, né, para o nosso irmão Carlos que Deus possa usar ele como abridor de portas. Amém. Abridor de portas, porque Deus vai levantar algumas pessoas para abrir porta. E hoje ele abriu uma porta aqui para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pessoal. Até a próxima.